E aí, segundão, beleza? Continuidade então a nossa videoaula, né? Nossa aula hoje sobre a fundação e a independência dos Estados Unidos da América, ou fundação e independência das 13 colônias. Lembrando que nós na última aula de vídeo terminamos, dentro de sala também já tinha visto isso, nós terminamos sobre a primeira Revolução Industrial. Essa aulinha de hoje, com esquema para anotar no caderno, atividades, eu vou mandar lá para vocês no Google Sala de Aula. Então quem tiver alguma dúvida, quem tiver dúvida sobre a primeira Revolução Industrial, me procura lá no Google Sala de Aula ou nas redes sociais, que eu acho que todos vocês acho que me seguem. Pode procurar para lá que a gente troca uma ideia e tira essas dúvidas aí, beleza? Hoje eu vou falar então sobre a fundação e independência das 13 colônias dos Estados Unidos, que é um conteúdo novo. Então não esqueçam de anotar no caderno, beleza? Bom, olha só. Pega a América, Norte, Central e Sul. A América do Sul ela foi colonizada por espanhóis e portugueses. A América Central por espanhóis. Vou generalizar dessa forma, tá? E o que sobrou foi a América do Norte, né? Que foi colonizada por franceses, mas o que ficou mais conhecido foram os ingleses. Olha só. Dentre essas três Américas, a América do Sul e a América Central, elas foram colônias de exploração dos espanhóis, tá? De portugueses e espanhóis. Então, o que é isso? Eles vinham para cá, exploravam todos os recursos que eles conseguiam, metais preciosos, a fauna, a flora, a mão de obra nativa dos indígenas. Então, eles exploravam muito isso. Era o que eles dependiam muito dessas riquezas para conseguirem manter as suas coroas, né, na Europa nesse período. Na América do Norte, os ingleses, foi o que sobrou para eles, porque a América Latina, né, Central e Sul, basicamente já controlada por espanhóis e portugueses. Quando os ingleses chegam na América do Norte, a princípio eles acham muito frio e eles não têm tanto interesse assim pelas terras. Eles ocupam, eles colonizam. Mas na América do Norte vai ser uma colonização de ocupação. Como assim? Não vai ter exploração a princípio. A princípio os ingleses vão deixar de lado essa América do Norte. Por quê? Porque os ingleses... Opa, mensagem. Porque os ingleses estavam envolvidos em vários conflitos internos que eles não podiam se preocupar, não podiam dar tanto valor assim com essas colônias. Por quê? Os ingleses vinham de uma guerra dos 100 anos, que durou 116 anos, vinham de conflitos internos como a Guerra das Duas Rosas, tá? Que foi uma guerra entre as famílias York e Lancaster. Quem quiser depois ler sobre ou ver algum videozinho, eu mando para vocês, que é um conflito bem interessante. Você tem ali também conflitos internos que vão desencadear a Revolução Inglesa. Ou seja, a Inglaterra, diferente da Espanha e de Portugal, ela vivia vários conflitos internos que atrapalhavam com que ela se preocupasse com as colônias do Norte, né, a América do Norte. Por que vai ser uma colônia de povoamento, então? Porque para ocupar a região e não perder, não ser invadida por outros povos, por outros países, outros reinos, os ingleses vão mandar várias pessoas virem para a América do Norte ocupar a região, por isso ocupação. A princípio, todas as pessoas que os ingleses consideravam perigosas ou consideravam que não deveriam conviver com os ingleses na Europa, né, lá na Europa mesmo, eles mandam para cá. Então, por exemplo, vem para cá bandidos, para cá que eu falo América do Norte, tá, gente? Bandidos, pessoas que eram perseguidas pela justiça, pessoas que estavam presas e jogavam para cá, pessoas que eram perseguidas pela igreja, por exemplo, os puritanos, que eram os calvinistas ingleses, né? Os puritanos, eles eram perseguidos pela religião inglesa, se eu não me engano na época era católica ou era anglicana, agora eu não estou lembrado, acho que era católica. Eles são perseguidos. Para os puritanos, nas crenças puritanas, eles defendiam que um dia os puritanos iriam encontrar uma terra prometida e onde eles poderiam exercer a religião deles tranquilamente, sem perseguição. Então, quando eles veem que os ingleses estão mandando eles aqui para a América, eles falam assim, poxa, então vamos, né? Então você vai ter uma renca de gente vindo para cá, vai ter suecos, finlandeses, dinamarqueses também vindo para a América, com o acordo dos ingleses, os ingleses aprovaram isso, irlandeses, e eles vão passar a ocupar, e os ingleses não vão explorar, a princípio, essas 13 colônias. Por isso que a gente fala que as colônias
do Norte, né, América do Norte, ela foi uma colônia de ocupação, beleza? Seguindo então. Como os ingleses não vão se interessar a princípio pelas 13 colônias que vão ser formadas, por que 13 colônias está falando tanto, Diogo? Porque no início da ocupação da América, eu vou mandar um mapinha para vocês no Google Sala de Aula, no início da ocupação da América do Norte, onde hoje é os Estados Unidos, ali o litoral leste dos Estados Unidos, que dá para o Oceano Atlântico, vão ser formadas 13 colônias, né? Massachusetts, Nova York, Virgínia, Maryland, vários dessas colônias, desses estados que existem hoje vão ser formados nesse período. No total são 13. Por isso a gente fala colonização ou independência das 13 colônias, né? E olha só, você tem então o início dessa colonização. E como os Estados Unidos a Inglaterra não tinha tanto interesse assim a princípio nessas 13 colônias, a gente fala que existia o self-government ou autogoverno. Por quê? Diferente da América portuguesa e espanhola, que dependiam das decisões tomadas pelos europeus, na América do Norte, os colonos dali, eles tomavam as decisões, porque a Inglaterra não podia se preocupar com eles. Então a gente chama de autogoverno. Eles se governavam, né? Ou self-government, que era o termo que eles utilizavam. Quais são as vantagens disso em relação, por exemplo, ao resto da América? Os colonos das 13 colônias, né, vão desenvolver uma política própria, uma forma de administração e governo próprio, né? Eles vão conseguir andar com as próprias pernas, vão industrializar o país, né? Óbvio que esses colonos, cada um vai industrializar do seu jeito, né? Mas vai ser mais industrializado que o resto da América. Por quê? Porque não havia uma exploração, uma intervenção inglesa nas 13 colônias. Outra coisa, tem um termo que a gente usa que chama negligência salutar, ou seja, os ingleses negligenciavam, deixavam de lado essas 13 colônias, por isso elas foram se desenvolvendo, beleza? E aí, olha só, o tempo foi passando, as 13 colônias se desenvolvendo, as 13 colônias faziam comércio com os ingleses, olha que louco, né? O que eles produziam, muitas coisas eram vendidas para os ingleses, para outros países europeus, o que não acontecia, por exemplo, na Espanha, na América Espanhola e Portuguesa. Até que você terá um conflito chamado Guerra dos 7 Anos entre França e Inglaterra. Isso aí, a Guerra dos 7 Anos, vai ser a virada do interesse inglês nas 13 colônias. Por quê? Porque, olha só, você tem o conflito da Guerra dos 7 Anos, lá na Europa, por causa de disputas territoriais, de trono e por aí vai. Os ingleses vencem a guerra, vencem os franceses, só que mesmo vencendo a guerra, os ingleses saem numa crise econômica pesada. Por quê? Gastaram com armas, gastaram com munições, gastaram com roupa de soldado, com comida para soldado, perderam soldados, perderam homens. Então, essa crise econômica começa a apertar na Inglaterra. E aí os ingleses pensam assim, onde que nós podemos arrecadar dinheiro, né, para poder tentar sair dessa crise? Aí eles lembram das 13 colônias e falam, opa, é o momento que nós temos de explorá-las, então, para conseguir riquezas para tentar tirar a Inglaterra da crise. Então, essa é a mudança que nós vamos ter, graças a essa Guerra dos 7 Anos, ok? Não vou entrar em detalhes agora, vou parar o vídeo por aqui. Se tiver tudo entendido, tranquilo até aqui, façam as atividades, me perguntem qualquer dúvida que vocês tiverem. Vou indicar alguns vídeos e alguns filmes sobre esse período dos Estados Unidos, que é bem interessante, é bem legal. E qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem, beleza? Fechamos por aqui então, até a nossa próxima aula, videoaula. Valeu!